Qual é o segredo da fé? Como aumentar a sua fé? Muita gente sente falta de uma fé mais forte, né? Queria ter uma fé assim mais forte, maior, para poder enfrentar as tribulações do dia a dia, os desafios do dia a dia, né? Os problemas, né? Muita gente queria ter uma fé maior em Deus. A gente até reza, né? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E pede a graça a Deus. Mas, além de rezar e pedir a graça a Deus, você precisa fazer sua parte. E como é que você faz isso? Olha, uma dica é você estudar as histórias das pessoas que tinham fé e aprender com essas pessoas. Na Bíblia é cheio de histórias de gente com uma fé enorme, inabalável, com uma confiança em Deus total. Então, hoje eu vou contar uma dessas histórias curtinha para você, aí eu já termino o segredo da fé já, tá? Então, é assim. Existia ali na região de Jesus um centurião, ele era um oficial romano muito poderoso. Ele era assim meio próximo dos judeus, até construiu para eles uma sinagoga e tal. Ele era uma pessoa muito importante. E ele tinha um empregado. O empregado cuidava dele, um empregado fiel, aquele empregado bom, aquela pessoa que trabalha ano após ano, né? E que era realmente um empregado exemplar. Se afeiçoou a esse empregado. O empregado caiu doente e não tinha cura, né? Ele ouviu falar de Jesus, que Jesus curava. Então o que ele fez? Ele pediu a algumas pessoas que fossem falar com Jesus para que Jesus curasse esse empregado dele. E Jesus foi até a casa dele. Quando o centurião viu que Jesus se aproximava, ele mandou algumas pessoas conversarem com Jesus e darem o seguinte recado: Senhor, eu não sou digno de conversar com o Senhor. Eu não sou digno nem que o Senhor entre na minha casa. Mas olha, se o Senhor disser uma palavra, o meu empregado será salvo. Jesus ficou muito feliz, muito contente e declarou: nem em Israel eu encontrei uma fé tão grande como a desse homem. E o empregado dele na mesma hora ficou curado. Então, vamos aprender com a história do centurião. Gente, esse homem tinha poder, ele era importante, ele era um oficial romano. Na verdade, ele podia muito, se não tudo, quase tudo ali, né? Podia até trazer Jesus, mandar os soldados lá buscar Jesus e trazer Jesus à força. Ele pediu a Jesus que Jesus curasse o empregado, mas olha, ele não se sentiu digno de Jesus entrar na casa dele. Um romano, uma pessoa tão pecadora, né? Ele não se sentiu digno de Jesus entrar na casa dele. Ele não se sentiu digno nem de falar com Jesus, por isso ele mandou alguém pedir. Ele se sentiu tão indigno de Jesus que a única coisa que ele sentiu que ele podia fazer era mandar um emissário, alguém para pedir, para dar um recado para Jesus. É assim, é esse o segredo de você aumentar a sua fé, humildade. Você ter humildade e entender que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus a gente não tinha nem acordado hoje. Aliás, sem Deus a gente não tinha nem nascido, gente. Deus, Ele cuida de nós, é um Pai extremamente amoroso. Então qual é o relacionamento que nós temos que ter com Deus? De confiança total. Sabe a criança? Você tem um filho, tem um neto ou tem um sobrinho, você vai atravessar a rua e você fala, dá a mão. A criança não pergunta para quê, a criança não olha o trânsito antes, a criança não fica em dúvida, ela confia em você. A criança estende a mão, ela segura na sua mão e atravessa a rua. Sabe por quê? Na confiança que você está cuidando dela. Então, nós precisamos ser como crianças nas mãos de Deus. Não é assim que Jesus fala? Quem não receber do reino de Deus como uma criança não vai entrar no reino dos céus? Por quê? Porque você precisa ter essa pureza, essa confiança em Deus que Ele cuida de você. Então, você confia em Deus, segura na mão de Deus e confia, Deus está cuidando de mim. Aí começa a acontecer aquele monte de coisa em volta de você. Acontece uma bomba, explode aqui, outra explode lá, e é problema de um lado, e a tentação do outro, e você segura na mão, mas Deus cuida de mim. Você fala, não, Deus cuida de mim. E se o mal vier tentar você e começa a falar um monte de bobagem no seu ouvido, né? Você começa a pensar aquele monte de besteira, você fala, mas Deus cuida de mim. Eu tenho fé em Deus, Deus cuida de mim. Eu estou com Deus e não abro, né? Então, fecha aqui em Deus. Não, olha, nada de você ler horóscopo, ir atrás de sorte, cartomante e saber previsão. Não, você simplesmente confia em Deus, igual a criança que atravessa a rua. Segura na mão
do Pai, né? De Deus, segura na mão do seu Pai, que é o Pai que está no céu, e diz: Senhor, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós, sei que você tem o melhor para mim. Eu sei que você está cuidando de mim. Eu sei que isso aqui vai passar. Sabe por quê, Jesus? Porque você está do meu lado, Jesus. Como você está do meu lado, eu tenho confiança que tudo vai dar certo. Eu tenho certeza que você está cuidando de mim. Então, segura na mão de Deus, atravessa a rua, atravessa o trânsito, atravessa a tribulação da sua vida. Lá na frente você vai ver que a tua fé já aumentou mais ainda. Então, humildade para se colocar nas mãos de Deus. Saber que tudo está nas mãos de Deus. Sua vida está nas mãos de Deus. Então, segura na mão de Deus e atravessa a rua. É isso. Paz e bem.